Olá, eu sou Lana de Oliveira e você está no canal Lioli Arte. Sejam sempre bem-vindos aqui. Hoje eu vou fazer a quarta peça do meu projeto Cozinha em Vermelho e Branco. É para uma cozinha específica e o tema dessa cozinha são maçãs. E a peça de hoje vai ser esse porta-pano de prato ou porta-luvas para pegar as coisas no forno, porta-avental, porta o que a pessoa quiser. E eu vou começar preparando essa peça. Como é uma peça que vai ser usada na parede, não é necessário passar goma laca indiana, que eu sempre passo nas peças de cozinha. Então eu vou passar uma demão de base acrílica para artesanato, vou lixar e vou passar 2 demãos de tinta acrílica brilhante. Aqui eu já isolei essa parte porque eu ainda não sei que cor que eu vou pintar. E para passar a base acrílica, eu já passo diretamente com o rolinho. Aqui eu não vou usar o pincel primeiro. E o rolo precisa estar todo envolvido pela tinta, porque se ele ficar com falhas ou com tintas gordas em alguns lugares, vai ficar todo manchado aqui o trabalho. Então é necessário que essa tinta esteja bem distribuída aqui, para que aqui também fique bem distribuído. E só com essa tinta que está no rolo, a gente consegue pintar uma grande área. E fica bem distribuído, ó, sem falhas. Já pintei toda a peça de branco e está pronta para ser decorada. Pintei também essa plaquinha que eu fiz de papelão couro, que é esse papelão bem firme. Se fosse uma gramatura mais grossa, ficaria melhor ainda, mas era o que eu tinha por aqui. Então você pode utilizar aí um MDF ou um papelão assim bem firme como esse. E aqui eu pintei também de branco, arredondei essas pontinhas, ó, para se adequar e encaixar aqui no tamanho que eu tenho disponível para colocar essa placa. E aqui nessa parte eu já delimitei com fita crepe, porque eu vou fazer um efeito daqui para cá. E aqui, depois de pôr a fita crepe, a gente tem que passar uma espátula aqui para ficar bem coladinha e a tinta não correr por baixo. E aqui eu vou fazer um efeito como esse aqui, ó. Um efeito de madeira, que nesse projeto eu tô fazendo o vermelho e branco e sempre com toque de madeira também. E então, para fazer esse efeito, eu comecei utilizando médio envelhecedor marrom claro e o gel médium para matizar, que é para dar transparência. E depois eu acrescentei um pouquinho de tinta PVA chocolate para dar uma escurecida em alguns pontos. Eu utilizei um pincel de cerdas sintéticas macio, bem largo, e a primeira coisa é a gente molhar no gel para matizar. E depois passa no marrom claro e a gente vai espalhando por aqui, procurando trazer uma pincelada de uma vez. Não pode interromper, parar-se no meio para não ficar marcado. Então a gente procura trazer até a ponta. Como eu estou usando o gel médium para matizar, então eu posso ir e voltar várias vezes, porque ele me permite isso, porque ele é um retardador de secagem. Então ele me permite estar retocando a pincelada. Se a gente usa a tinta aguada ou a tinta pura, não tem como fazer esse efeito não. E aqui algumas horas, com o pincel só sujinho da tinta, a gente pega o gel médium para matizar mais puro, para dar um pouco da transparência e mostrar esse branco que está por baixo. E aí criar uns veios, né, como se fosse madeira.
E a gente vai e volta até chegar no ponto que a gente quer. Vou deixar aqui embaixo na descrição os links das 3 primeiras peças desse projeto, para quem ainda não viu. E aqui eu vou pintar essas bordinhas aqui também da fita crepe para cima, e essa parte aqui fica em branco. E para fazer essa lateral sem que borre de um lado e de outro, a gente deixa o pincel com pouquíssima tinta e coloca o pincel bem em pezinho e vai fazendo assim, ó. Então não tem como você borrar nem para um lado e nem para o outro. E depois que isso aqui secar, você pode vir com o pincel só sujinho e passar nessa direção aqui. Sempre com pouquíssima tinta. E aqui então eu seco e posso fazer os retoques. E o gel para matizar, como é um retardador de secagem, então ele faz com que a tinta demore mesmo a secar. Então a gente precisa agilizar com o secador ou deixar secar naturalmente, mas vai demorar um pouquinho. E onde tiver com aquele brilhozinho é porque ali ainda está molhado. Se você tocar, sai o gel. Então ele tem que estar todo fosquinho para a gente saber que está sequinho. Gostei demais desse efeito madeira, eu achei que ficou bem real. Agora eu vou começar outra parte da decoração. Vou aplicar esse stencil de maçãs nessa parte branca. Centralizei aqui por causa desses 2 pinos, então vou fazer um meio e depois eu venho fazendo para as laterais. E para começar aqui com a luz, eu vou usar a tinta PVA amarelo bebê, coloquei um pouquinho de branco também, para clarear um pouquinho esse tom de amarelo. E aí eu marco todos os pontos de luz das maçãs. E com todos os pontos de luz marcados em todas as maçãs, eu vou usar o vermelho vivo, que é o vermelho mais claro, para preencher as maçãs. Vou fazendo sem cobrir esse ponto de luz. Eu vou rodeando aqui e deixando essa claridade. Então eu venho com um pouquinho de vermelho púrpura, que é um vermelho mais escuro. Esse vermelho púrpura. E eu vou fazer uma sombrinha na base das maçãs. E aqui onde sai o cabinho, talvez não dê para ver bem, mas é aqui onde sai o cabinho, eu ponho mais escuro e aqui na base dela. E nessa base eu pego um pouquinho de marrom e misturo nesse vermelho para acentuar essa parte sombreada. E para as folhinhas das maçãs, eu vou preencher todo o fundo com a tinta PVA maçã verde. Depois do fundo preenchido de todas as folhinhas, eu vou usar o verde oliva para fazer os cabinhos e dar umas batidinhas na base das folhinhas, mais próximo das maçãs. E aí eu crio essa sombrinha e deixo o maçã verde só na pontinha das folhinhas. E veja como está ficando meu porta-pano de pratos. E eu vou fazer agora a aplicação desse stencil aqui de costurinha, de pespontos, aqui nessa emenda dessa parte madeira com essa parte branca. Vou encaixar bem no meio. Misturei um pouquinho de marrom claro com marrom
para fazer esse stencil aqui de pespontos. E eu vou dando batidinhas. E olha que bonitinho. E nessa plaquinha eu vou colocar essas cantoneiras. Vou usar o marrom claro e o pincel tá sujinho de marrom escuro, para ele não ficar tão escuro. Vai ficar assim. E eu vou dar batidinhas também. E agora eu vou dar uma pinturinha nesse aplique. Colei fita crepe atrás, aqui, para ele não soltar. E agora, com pouquíssima tinta no pincel, eu vou batendo aqui sobre os corações. Eu vou envernizar todas as peças e eu vou fazer uma misturinha do verniz acrílico brilhante e vou usar uma parte de verniz acrílico brilhante e meia medida dessa do verniz acrílico de lustramóveis. E aqui eu já fiz essa mistura, vou usar um pincel bem largo e macio e vou distribuir em toda a peça. Essa mistura facilita muito para envernizar, ela não deixa marcas e fica bem fácil e protege bem. Terminei de pintar o potinho e eu resolvi pintar as laterais também com azul inverno e tirar aquela marca aqui da queima do corte a laser. E aqui eu fiz aqui como se estivesse entrando uma luz pelo vidro, estivesse atravessando aqui, né, o vidro e pegando aqui nos cabinhos, e aqui também uma brincadeirinha só, né? Não é necessário fazer isso não. E agora eu vou colar esse potinho aqui nessa plaquinha. Eu vou usar cola pano e eu vou passar com o dedo mesmo aqui para colar, porque aí eu faço assim, ó, e aí não borra tudo. Vou só botando um pouquinho de cola para não ficar nenhum excesso e ficar sobrando aquela cola brilhosa ao redor. Já colei o aplique na plaquinha e agora eu vou colar a plaquinha na tábua. Delimitei a área com fita crepe, que é para facilitar na hora da colagem, e vou usar cola pano. Gente, apaixonei nesse potinho de corações. Gostei muito desse efeito madeira também, achei que ficou bem real. Coloquei um barbante rústico ali para dar um detalhe. E eu gostei bastante do resultado. Espero que vocês também tenham gostado. Se gostaram, deixem o like. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se. E até o próximo vídeo. Tchau! E eu vou deixar na descrição os links dos vídeos que fazem parte desse projeto.